Bem-vindo à Hora 10 da noite, edição referente ao dia 11 de março de 2025. É notícia a queda do governo português. Vamos analisar ao longo desta edição da Hora 10 da noite a moção de confiança rejeitada. O governo, portanto, a moção de confiança apresentada esta tarde pelo governo foi rejeitada pela oposição. A consequência é a queda do executivo após apenas ter conseguido votos favoráveis do PSD, do CDS e da Iniciativa Liberal. O futuro do país está agora nas mãos do Presidente da República, que pôde anunciar a dissolução do Parlamento, que seria a terceira vez na sua vigência, ou nomear um novo governo, o que parece um cenário menos provável. Vamos ouvir as declarações do ministro Montenegro. Aquilo que o Partido Socialista propôs foi uma comissão de inquérito que não se sabia ainda quando é que iria começar, por um prazo nunca inferior a 90 dias. Nós que conhecemos bem este instrumento sabemos que em muitas ocasiões esses prazos são prorrogados, são dilatados. Nós tentámos fixar o final do mês de maio como o limite para podermos terminar este exercício. Nós já fomos a um limite quase de 80 dias, até ao final do mês de maio. Ora, o Partido Socialista não aceitou nada daquilo que foi proposto. Portanto, ouvimos declarações de Montenegro à saída do Parlamento depois de ver chumbada a moção de confiança ao governo. É de resto um assunto que domina a atualidade. Vamos igualmente procurar aqui analisar ao longo desta edição os meandros do que aconteceu hoje no Parlamento português. Dar nota ainda de que esta terça-feira o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, convocou os partidos com assento parlamentar e o Conselho de Estado, sendo que os partidos começam a ser ouvidos já na quarta-feira. O Conselho de Estado deverá acontecer na quinta-feira. Portanto, é o cenário que seguir-se-á após esta queda do governo português, depois deste encontro do Conselho de Estado, que deverá acontecer na quinta-feira. A partir daí, o Presidente da República poderá dissolver a Assembleia da República. De acordo com a Constituição portuguesa, o Presidente da República tem de definir a data das próximas eleições legislativas, no máximo até 60 dias após o ato de dissolução. Sendo assim, tendo em conta este histórico, no caso de vir-se a ter eleições nas datas previstas por Marcelo, precisamente ou provavelmente poder-se-á vir a ter um novo governo em meados de junho, uma vez que o governo português ou o Presidente da República fala em eleições no mês de maio. Dentro de minutos vamos igualmente acompanhar as declarações de Pedro Nuno Santos, que é o secretário do PS, de resto o partido que votou para a queda deste governo. Vamos ouvir Pedro Nuno Santos. O governo quis foi usar a moção de confiança como chantagem. Foram manobras, foram jogos, foram truques. Isso é inaceitável. A verdade não tem tempo. Nós propusemos um prazo abaixo daquilo que é normal nas comissões parlamentares de inquérito, 90 dias. E, na realidade, depois quiseram, no limite, criar a ideia de intransigência do PS. E isto é inaceitável. Os portugueses não são tontos. Eu digo mais, foi uma atuação, perdoe-me, vergonhosa, de alguém que, de facto, não tem condições, nem dimensão, nem estatuto para governar o nosso país. Declarações de Pedro Nuno Santos, o secretário do PS, no fim desta sessão plenária. Durante o debate no Parlamento, o primeiro-ministro Luís Montenegro lançou vários reptos à bancada socialista para que fosse encontrada uma solução que não atirasse o país para eleições, mas o PS não recuou, insistindo que o governo deveria retirar a moção de confiança
e deixar os esclarecimentos para a Comissão Parlamentar de Inquérito. A bancada social-democrata também apresentou um requerimento para suspender o debate e para que o primeiro-ministro pudesse conversar em privado com o líder da oposição, mas sem processos. É o que se pode narrar por esta altura. Uma tarde intensa no Parlamento português. O Wellington Calazans está agora em linha. Wellington, muito boa noite, bem-vindo. Já agora, o que prevíamos ontem acabou por acontecer. O governo de Montenegro caiu e tudo agora está entregue à mão do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Boa noite, Sansão. Boa noite a você assistindo ao canal de notícias aqui da TPA. É um prazer estar aqui de volta. Pois é, como você falou, era um cenário previsto. E a crise política em Portugal, ela está apenas numa sequência de 3 anos, agora 3 eleições. Isto significa que é hora do português repensar o seu sistema de governo. Não é possível que um país tão pequeno, que precisa enfrentar tantos problemas, tenha que estar parado a todo instante por consequências de crises políticas a todo instante. Em Portugal, isso virou praticamente uma cultura, a cultura do caos, a cultura da crise. E, por isso, o governo que mais durou nos últimos anos, né, recebeu um nome de geringonça. Então, isso é o reflexo de um país que vive um improviso. Se um governo que deu certo foi uma geringonça e todos os outros acabam por cair, isso significa que Portugal precisa fazer uma reflexão muito grande. A sociedade portuguesa precisa refletir sobre a sua representação política. Não é possível que um país com a população de Portugal, com a dimensão territorial diminuta de Portugal, com os problemas que Portugal precisa enfrentar, que a Europa tem enfrentado e que o povo português quer enfrentar, viva interrompido a todo instante. Então, esta crise, que foi agora consolidada, ela é apenas mais um capítulo trágico desta frágil representação política portuguesa. O povo português merecia muito mais, Sansão. Wellington, olhando para aquilo que foi o cenário vivido ao longo do debate no Parlamento, acredita que o governo evitaria partir para eleições caso atendesse o pedido do PS? Não vejo dessa maneira. Foi tudo uma tentativa de desviar a atenção dos escândalos que provocaram este cenário por um debate político que certamente vai ocupar todas as manchetes e também o imaginário popular. Então, como eu falei ontem, o atual governo, quer dizer, o governo que agora cai, né, apostou na mesma estratégia de Zelensky, de produzir o caos e ser gestor de um caos. Só que o caos não tem dono. Eu repito isso, falei isso ontem, repito isso hoje, para você que está me assistindo. Este tipo de cenário em que os inquéritos de opinião pública já são feitos previamente, com a chance de cada partido, a chance de cada nome praticamente definidas, isso permite esse tipo de estratégia no xadrez político, e o governo que cai apostou nesse tipo de situação, porque ninguém vai formar maioria e, de alguma maneira, o governo que cai vai se tornar importante na composição de um próximo governo. Caso contrário, a crise ficará ainda mais agudizada. E é neste caos que alguns pensam que irão tirar proveito, quando, na verdade, todos perdem, especialmente o povo português. Nunca é demais lembrar, isso, inclusive, foi mencionado na peça de abertura do tema ontem, que eleição custa caro e Portugal está sempre gastando esse dinheiro. Isso aí é gastar mesmo, porque esse dinheiro não volta, né? Não é um investimento para ter um retorno posterior, não há retorno. O retorno
para quem investe em crise, é mais crise. E Portugal está plantando sementes muito podres e certamente os frutos serão idênticos, porque ninguém vai obter resultado diferente praticando o mesmo erro a todo instante. E essa situação política de Portugal, ela também revela uma certa frustração de alguns portugueses que acreditaram no discurso extremista do partido Chega, por exemplo, e que agora começa a mudar de ideia em relação a este partido. Isso significa que aquilo que eu falo sempre sobre a falsa extrema-esquerda e a falsa extrema-direita da Europa, ela começa a ser cada vez mais evidenciada. As pessoas percebem que o discurso é muito mais firme e muito mais duro somente com questões como, por exemplo, imigração. E na agenda econômica, todos são neoliberais e os direitos dos povos, nesse caso específico do povo português, sempre regredindo, sempre regredindo. Então, Sansão, a crise não é apenas por causa de uma queda de governo. A crise em Portugal é pela falta de um líder político capaz de convencer o povo de que ele merece a maioria dos votos e merece formar um governo forte para que os verdadeiros desafios sejam superados. Sem isso, vamos aqui voltar com muita frequência, assim como vimos com o Reino Unido, não é? Nos últimos anos, e a colega que está exatamente no Reino Unido poderá nos falar sobre isso. Essas quedas de governo, elas só prejudicam os povos e as nações. E Portugal voltou a ter predileção por este cenário de caos. Isso é caos político. É por isso que eu sempre prefiro o presidencialismo. Pelo menos quem é eleito com um voto a mais do que os 50%, né? Do que com a maioria e mais um, ele terá o seu tempo de governo. E o tempo irá julgá-lo. E não esses arranjos permanentes do semipresidencialismo ou do famoso presidencialismo com pendor parlamentarista. Muito bem, Wellington, eu já volto a si. Wellington, eu volto a si. Wellington, fala em uma revisão do próprio sistema político português. Que tipologia acha que seria evidente? E gostava também de ouvi-lo em relação ao futuro de Portugal. Nas eleições, os portugueses poderão voltar a confiar a Aliança Democrática, no caso da AD, junto com o PSD de Montenegro? Sansão, ainda é muito cedo para fazer prognóstico com partidos e nomes, né? A crise, a nova crise, ela acaba de sair do forno. Então, tocar nela ainda é um pouco perigoso, pode queimar bastante. Eu defendo a mudança do sistema de governo português porque não é comum que um país com uma população diminuta, com dimensões geográficas diminutas, mas que tem uma importância muito grande na lusofonia, e isso representa milhões e milhões de pessoas, né, na tentativa de uma boa relação com Portugal, deveria ser um exemplo melhor. E esse exemplo melhor já não cabe mais dentro desse modelo que o tempo reprovou. Vou repetir aqui para que não fique parecendo que é um demérito em relação ao que é Portugal. Mas o único governo dos últimos 20 anos que deu certo em Portugal foi apelidado de geringonça. Isso não é normal, isso é improviso. E se Portugal pretende sair do improviso e partir para o profissionalismo, e esse profissionalismo não é o profissionalismo político, mas o profissionalismo da relação entre governo e sociedade, para que o Estado português não seja tão prejudicado como tem sido, é necessário que haja uma reflexão
sobre o modelo, né, de governança de Portugal. Foi nesse sentido que eu falei. Mas é preciso que esse risco de polarização crescente em Portugal, ele seja evitado, porque essa impossibilidade de formação de governo, ela também decorre de forças completamente desconectadas, não há uma integração política para um pensamento maior sobre o país, e pequenas bandeiras se transformaram em partidos, consequentemente em votos que não sustentam um governo que pense nas questões globais do país e do povo. Toda vez que eu falar de país, eu vou ter que mencionar povo, porque parece que o povo português não tem sido ouvido. E aí, respondendo a sua última pergunta, Sansão, o que acontece? Há, neste mar de intranquilidade política, o descrédito da representação política em relação à sociedade portuguesa. Teremos, possivelmente, um baixíssimo nível de adesão às urnas em consequência de mais uma frustração do povo português por causa dessa falta de compreensão da classe política em relação à necessidade de dar vida, dar uma sequência à vida do país e do povo. Portugal está permanentemente parado por causa de crise, por causa de egoísmo de pequenos grupos que querem ser donos de tudo. É isso, Sansão. Wellington, nesta altura o Presidente da República deverá fazer o seu trabalho, não é? Olha, Sansão, aqui existem duas análises que foram colocadas pelos colegas e eu tenho feito a preferência, né, pela macropolítica, porque se nós formos aqui debater questiúnculas da política portuguesa, nós não vamos terminar esse debate nunca, e o nosso público, que é angolano, não vota em Portugal, vai ter dificuldades de entender a razão da crise. Portugal vive uma crise porque, primeiro, né, vamos fazer um pequeno retrospecto sobre a última crise. O ex-primeiro-ministro socialista Antônio Costa, ele caiu por causa de uma investigação que nada provou, né, quando ele já tinha forte intenção de concorrer com Ursula von der Leyen na União Europeia. Vamos agora chegar a uma questão da macropolítica. Estranhamente, houve aquele bombardeio e Antônio Costa percebeu que existiam forças muito maiores do que as suas possibilidades de manutenção no cargo e, num gesto simpático, para não dizer outra coisa, ele falou que os deveres de primeiro-ministro não são compatíveis com qualquer suspeita de minha integridade. Então, com esse lindo argumento, ele deixou o governo, que foi eleito com maioria, não é? Ele foi eleito com maioria. E ele saiu do governo por causa de uma acusação que não foi provada e mergulhou Portugal numa crise. Então, o que falta em Portugal é político comprometido com o país e com o povo. Porque quando Costa sai da condição de primeiro-ministro, ele já tinha certeza que ele iria conseguir um cargo na União Europeia. Que hoje ele está todo feliz naquele cargo, sem pressão política, sem muita responsabilidade e com um estatuto interessante no cenário europeu em especial. Então, a política portuguesa virou uma escada para os políticos chegarem a parlamentos e outros postos da União Europeia ou até mesmo das Nações Unidas, não é? Então, ficar aqui discutindo se o partido chega... de acordo com o que eu acompanho, olha que eu acompanho muito, os dados estatísticos, que isso tem uma influência muito grande, ele perdeu 5 pontos. Então, já derruba aí a teoria da colega Wande, não é? De que ele vai chegar mais forte. Não chega mais forte, o Chega não chega mais forte nesse cenário, porque ele já se revelou igual aos outros, como eu falei. Ele só é durão contra imigrante, mas nas outras políticas ele é idêntico a todos os outros. Então, isso tem sido notado em todos os países aqui da Europa.
nós temos aqui os Sverigedemokraterna, aqui da Suécia, que é um partido chamado de extrema-direita, mas que tem agenda exatamente igual ao partido com o qual fez composição, que são os moderados, né? E traduzindo para português. Então, não há essa coisa de extrema em nada aqui na Europa. Existe muito marketing, muita propaganda para adquirir votos e tentar essa composição lá na frente. Só que está falhando, porque existe bandeira verde, existe bandeira de esquerda, existe bandeira de extrema esquerda, existe bandeira socialista, existem muitas bandeiras. E essa fragmentação nunca vai permitir a composição de um governo forte. É por isso que Portugal vai continuar mergulhado nessas crises, porque, além de tudo isso, é uma grande vitrine para conseguir algum cargo sem muita responsabilidade na União Europeia, que é uma grande vaca leiteira para esses políticos preguiçosos. Wellington, para concluir, que futuro para Portugal? Futuro difícil, mas o povo português é um povo resiliente e sabe que vai ter que defender os seus interesses, porque se depender dessa classe política não vai conseguir. E Portugal sempre surpreende, porque o povo é politizado. O povo de Portugal debate política e quer um país melhor. E certamente vai encontrar o melhor caminho ou o caminho menos esburacado, vamos falar assim, para que fique numa linguagem popular. Vamos continuar com o Wellington e o Issao, olhando para as negociações que aconteceram hoje na Arábia Saudita entre os Estados Unidos da América e a Ucrânia. As negociações entre altos funcionários ucranianos e norte-americanos tiveram início nesta terça-feira em Jeddah, Arábia Saudita. As autoridades ucranianas e norte-americanas também não comentaram o ataque maciço em que 343 drones ucranianos visaram 10 regiões russas, na qual fez 3 mortos e 18 feridos, incluindo 3 crianças. As negociações anteriores sobre o acordo de minerais e terras raras fracassaram numa discussão sem precedentes na Sala Oval após a visita de Zelensky à Casa Branca no final de fevereiro. Posteriormente, os Estados Unidos suspenderam o apoio militar e alguma partilha de informações entre Washington e Kiev. Por seu turno, o Kremlin manteve a sua posição de longa data de que cessaria as hostilidades na condição da Ucrânia desistir da sua candidatura à aliança militar da NATO e reconhecer como russas as regiões que Moscou ocupou parcialmente. Este encontro na Arábia Saudita entre autoridades dos dois países serviu como parte dos esforços de Washington para pressionar a paz entre Moscou e Kiev e terminar a guerra. Por sua vez, o chefe de gabinete do presidente ucraniano afirmou nesta terça-feira que as negociações entre os dois países começaram de forma construtiva. No more than Ukrainians want a peace. Yermak faz parte de uma delegação ucraniana que se reuniu com o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, e com o enviado especial da Casa Branca, Steve Witkoff, em Jeddah, para negociações sobre o fim da guerra. Wellington, olhando ainda para aquilo que foi dito neste encontro, os Estados Unidos fala em levantar a suspensão da ajuda militar à Ucrânia e a partilha de informações com Kiev. O que é que significa de facto? E gostava também que olhasse já para que posição a Rússia deverá tomar daqui para frente. Olha, Sansão, eu vejo tudo isso aí que você acabou de inserir na pergunta para mim como a maior contradição entre quem fala sobre paz. Não é possível falar sobre cessar-fogo de 30 dias e trazer como novidade que não será somente água e ar, será por terra também, como se fosse uma grande coisa, não é? E, ao mesmo tempo, falar em voltar a municiar de informações da inteligência e também o envio de equipamentos bélicos. Então, a Rússia irá interpretar como qualquer criança de 8 anos de idade iria interpretar, não é? Que o que Volodymyr Zelensky está tentando convencer os russos é de que os russos não ataquem a Ucrânia durante 30 dias para que a Ucrânia possa receber equipamentos bélicos
possa melhorar suas posições no campo de batalha, que são altamente em desvantagem neste momento, e depois voltem com uma força maior para continuar a guerra. Ou seja, é um pit stop da Fórmula 1, não é? Parar 30 dias rapidinho para trocar os pneus, abastecer e etc. para voltar. Não, isso não engana ninguém. Então, conhecendo a prática russa nos últimos 3 anos, que eu venho acompanhando diariamente esta tensão na Ucrânia, eu posso errar, porque todo mundo erra, né? Inclusive, a análise política não é previsão de cenários, porque eu não sou vidente. Mas, se for considerar o histórico da Rússia, do que eu vejo de Dmitry Medvedev, do que eu vejo de Maria Zakharova, do que eu vejo de Peskov, de Vladimir Putin e de todos os outros nomes que eu leio diariamente, o que eles falam, o que eles pensam, o que eles querem, isso vai ser motivo de riso na Rússia. Ninguém vai querer. E aí ainda teve esse ataque de drones, que nós vamos comentar daqui a pouco. Por quê? É a impressão de que a opinião pública vai pressionar a Rússia a aceitar o cessar-fogo de 30 dias por causa dos fortes ataques de drones. Ora, mais uma maneira de fortalecer a posição russa de ir até o fim. E eu acho difícil que os Estados Unidos tenham realmente coragem de acreditar que a Rússia será forçada ou irá se submeter a esse tipo de acordo. Não irá. O acordo é extremamente frágil e é uma pena porque a Arábia Saudita tinha realmente a intenção de entrar para a história como moderador de um grande conflito. Mas as partes não parecem interessadas de verdade, porque 30 dias para receber mais armas e assistência de inteligência é um pedido de pausa em uma guerra. E, nesse caso, a Rússia, que está em vantagem, não vai querer dar este fôlego a um inimigo declarado. É isso que eu penso, Sansão. Aqui há toda uma necessidade de a Rússia estar presente nestes encontros e certamente é isso que se prevê, porque na lógica, tal como afirmou, fica difícil a Rússia ceder. Aqui acha que há um jogo de interesse, neste caso, da parte dos Estados Unidos? Olha, Donald Trump está tentando informar a opinião pública norte-americana que o acordo de cessar-fogo que ele propôs não foi aceito pela Rússia. É apenas isso. O que ficou claro para mim é isso. Ele está tentando agora dizer que ofereceu uma chance de cessar-fogo, mas que os russos não aceitaram. Porque o governo norte-americano acaba de entrar em grande contradição. Ao mesmo tempo que fala que vai acabar com a guerra, anuncia que vai retomar o envio de armas e assistência. Isso não é querer acabar com guerra nenhuma. Então, eu vejo, Sansão, que esqueceram de combinar com os russos e realmente não vai haver nenhuma evolução, lamentavelmente. E quem está sofrendo? O povo ucraniano. Este eu sei que está realmente sendo a principal vítima de toda esta guerra e falta de vontade política de um plano de paz que seja convincente e que possa trazer um ambiente de estabilidade na região e até na Europa como um todo, não é? Mas eu não vejo mais, se for realmente essa única proposta, não vejo que essa guerra terminará de outro jeito que não seja com a Rússia avançando e tendo que usar armas mais pesadas para impedir ataques como os que vamos comentar em instantes. O Wellington, horas antes deste encontro entre as delegações dos Estados Unidos e da Ucrânia, a Ucrânia lançou, segundo os órgãos de comunicação social, o maior ataque com drones à Rússia desde o início da guerra. Como é que avalia?
Bem, eu só pegando um pouco do tema anterior, eu gostaria de lembrar que houve um acordo de suspensão de toda a guerra no terceiro dia, né? Mas que Boris Johnson convenceu Volodymyr Zelensky a rasgar aquele acordo e entrar em 3 anos de guerra. E o cenário que estamos aí é este. Bem, sobre o ataque de drones, foi mais um ataque contra alvos civis, o que demonstra que é apenas a prática do terrorismo para a produção de manchetes na imprensa, a pretensão de Volodymyr Zelensky à frente da Ucrânia. Porque não há nenhum resultado do ponto de vista militar que possa ser celebrado pelos ucranianos com ataque em áreas residenciais e outras áreas também habitadas por civis. O que acontece aqui é que o russo fica ainda mais unido em torno do desejo de um ataque mais fulminante contra a Ucrânia. Portanto, Sansão, essa escalada no conflito aí, ela é uma grande contradição, né? Como você falou, horas antes de falar sobre cessar-fogo, aí faz um ataque com drones e outras coisas contra alvos civis. Quem faz isso realmente quer um cessar-fogo? Não, não quer, porque não é a bandeira da Ucrânia. Mas as partes ainda estão em conflito, Wellington. Perdão? As partes continuam em conflito. As partes continuam em conflito, eu concordo com você. Mas o que o Volodymyr Zelensky tenta aqui é sufocar o que está acontecendo em Kursk, que era a única bandeira que ele tinha de sinal de algum tipo de conquista nesta guerra. E nos últimos 15 dias, de acordo com os dados levantados aí por jornalistas independentes, mais de 8.000 ucranianos morreram só ali em Kursk. Então, esse tipo de cenário não é interessante para quem quer falar sobre cessar-fogo, quem quer falar sobre fim das hostilidades. E atacar civis é crime de guerra. Mesmo assim, a Ucrânia continua praticando esses atos de ataques contra alvos civis. Quem ataca alvos civis abre um grande precedente, mas a sorte dos ucranianos é que não é da cultura militar russa fazer esse tipo de ataque. Portanto, eu acredito que, para dar uma resposta, e não agindo com as vísceras, mas com o cérebro, a Rússia irá intensificar os ataques em Kursk e em outras áreas que estão, como o Donbass, por exemplo, que estão bastante fortalecidas com as bases russas, e isso vai ser a resposta militar que a Rússia dará à Ucrânia, porque o impacto desse ataque de drones, ele foi muito negativo para as discussões de cessar-fogo, porque a confiança mútua, ela já é muito frágil, e qualquer tipo de hostilidade acentuada, ela quebra qualquer via para o diálogo. E por isso eu sou pessimista em relação ao cessar-fogo e sou bastante realista em relação à falta de objetivos militares nesse tipo de ataque, Sansão. Obrigado, Isao Agostinho e Wellington. Por hoje ficamos por aqui. Quanto ao Wellington, até segunda-feira. Um grande abraço, Sansão. Volto no sábado no Conexão Angola. Boa noite também para o colega Isao Agostinho e a você assistindo ao Hora 10. É sempre bom estar aqui. Um grande abraço e até segunda.